E hoje, gente, olha só, o nosso tema é pensão alimentícia na gravidez. E eu convido mais uma vez aqui a doutora Alice Salum, especialista em direito da família. Bem-vindo. Mais um dia aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem. Como passou essas semanas? Tudo jóia, agora o frio chegou. É, né? Lá fora, aqui dentro tá quentinho, né? Eu falo assim, bom. quem tá em casa não sabe, mas aqui dentro, gente, dentro do nosso estúdio é bem quentinho, graças a Deus. Aí tem que ficar fresquinho também quando tá calor, né, Ali? É verdade. O advogado que sofre, né, de terno. Ali, a gente vai falar hoje sobre pensão alimentícia, né, na gravidez. Quero convidar quem está em casa a ligar para nós, tá, gente? Ó, 33491015 ou então 8419-9938. A sua participação é bastante importante, claro, para nós aqui, mas principalmente para quem está em casa, que tem alguma dúvida, tem essa possibilidade de tirar essa dúvida aqui ao vivo, não é mesmo, Ali? Sim, pode estar ligando para nós que iremos responder todas as dúvidas. Vamos começar primeiro falando o que é pensão alimentícia, né? Definindo o termo. Sim, pensão alimentícia é o termo usado para aquele dever de alimentos, um dever de sustento. Primeiramente, é um dever natural que decorre apenas daquela relação de sangue, daquela relação de parentesco. Então, para um segundo momento, ela decorre da lei. Essa obrigatoriedade dos pais fornecerem o sustento, o alimento para a sobrevivência dos filhos e qualquer outra necessidade que os menores tenham. Depois nós vamos para a pensão alimentícia, que é realmente aquela disposição de um valor mensal para que possam suprir essas necessidades. A gente já falou disso, mas a pensão alimentícia também vai até determinada idade, né? Para os filhos e tudo mais. Sim. Antonielli, as pensões se dividem, o termo mais usado é pensão alimentícia, não é o correto, o termo técnico, mas é o mais usado. Essa pensão alimentícia pode ser entre os companheiros, ex-companheiros, no caso de união estável, entre o marido e a mulher, no caso de um casamento, dos filhos pagarem para os pais quando idosos e esses não puderem se sustentar, e dos pais para os filhos. E deve ir geralmente até que conclua a faculdade. Então, ela cessa com a maioridade. Porém, se esse agora adulto não consegue se manter, ele com certeza terá que ter esse auxílio dos pais. Mas tem que ser analisado cada caso, se está estudando, se tem uma deficiência física ou mental, deve ser analisado o caso concreto. A gente teve já bastante perguntas, né, com relação a isso aqui. A gente fala novamente, a gente pode retomar até alguns assuntos, né, Ali? Se alguém que estiver em casa quiser que a gente retome alguns assuntos que a gente já falou aqui, é só mandar, né, essa sugestão. Você pode ligar, os telefones são os mesmos, para a gente poder tornar a dizer, né, o que a gente já comentou, a gente já foi pauta aqui no nosso programa. Ali, agora, o que é essa pensão para grávidas? É algo que pouca gente conhece, né? Sim. Tem-se uma falsa ilusão, e também a lei nunca foi tão difundido, que a pensão alimentícia só vai começar a ser uma obrigatoriedade, só é um dever do pai pagar ao seu filho quando do nascimento deste. O que é errado, porque nós temos essa lei de 2008, é a Lei 11.804, que trata dessa pensão alimentícia no período gestacional, no período da gravidez. Então, realmente, falta um pouco de divulgação disso e tem-se essa falsa ilusão que é a partir do nascimento com vida da criança. Vamos começar já com pergunta, então, né? A Ana Maria, do Jardim das Perdizes, ela quer saber, assim, como pode se reivindicar a pensão alimentícia na gravidez? Dentro desse período gestacional, caso não haja um acordo com o pai ou o suposto pai, deve-se procurar a justiça, através de um advogado ou da Defensoria Pública, para que entre com essa ação de alimentos gravídicos, que é o termo técnico usado. Então, na verdade, essa única exceção que essa pensão alimentícia é para a mãe, porque elas têm que estar em boas condições de saúde, tem que ter, muitas vezes, uma alimentação específica, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, exames complementares. O rol é bastante extenso do que ela precisa para uma boa gravidez e possa nascer com saúde essa criança, esse bebê. Então, deve-se procurar a justiça e apontar aquele que é o pai da criança ou o suposto pai.
Isso que eu ia te falar. Ali, você falou de alimentos gravídicos, né? O que é esse termo? Porque a gente ouve pensão alimentícia na gravidez, aí a gente ouve falar auxílio, né? O auxílio na gravidez, mas também tem a questão dos alimentos gravídicos. Decorre dessa situação específica dessa pensão alimentícia ser específica para esse período da gravidez. Então, Antoniela, isso aí foi um termo criado tanto pela lei como pela doutrina, pelos escritores em direito de família, trazendo esse termo. Mas, na verdade, não é assim alimentos gravídicos, propriamente dito, igual é para depois que a criança nasce. Na verdade, é mais subsídios para a mãe poder ter uma boa gravidez. Mas aí se convencionou dessa forma e assim que é seguido na lei e na doutrina. Então, a gente tem que colocar na cabeça que esse auxílio, ele é para a mãe, né, com o bebê, claro, a mãe grávida, né? Uhum. Você falando isso, a gente sabe que tem uma porcentagem e tudo mais para quando o bebê nasce, de colaboração com o pai. E nesse período, tem algum valor específico? Porque, assim, tem o cuidado... Por exemplo, olha, o valor é só para os cuidados com a mãe. Não pode ser, por exemplo, para montar o quartinho do bebê, entendeu? Não sei. Isso eu quero saber de você, né? Se tem um valor, porque nesse tempo os gastos são bastante, né? São muitos gastos. Especificamente é para essa situação da gravidez. Essa questão de montar o quarto do bebê, essas coisas, é para um segundo momento após o nascimento. Então, essa verba alimentícia é destinada apenas para o custeio da saúde, da alimentação especial da mãe, dos exames complementares, tudo que vai estar redigido por um médico em receita, em exames, em laudos, né? Então, tem que se ter em mente o quê? Esse valor é específico para a situação de gravidez. Primeiramente, a situação médica, o custeio com o parto, o custeio com esse atendimento psicológico que eu disse, atendimento médico, tudo que seja relacionado diretamente à gravidez. Não há um valor específico. Deve ser levado em conta quais são as necessidades da grávida, da mãe grávida, e quais são as possibilidades de custeio do pai, dentro do que ele ganha, dentro do que ele consegue comprovar como renda. Hoje, nós sabemos que grande parte das mulheres já trabalham e já são independentes. E o que está mudando isso muito é essa divisão nesse custeio da gravidez. Então, não fica só para o pai. Então, há uma divisão desse custeio. Não há um valor pré-fixado para isso. Tem que ser analisado cada caso. No caso, então, a gente não pode dizer que a mulher que está trabalhando vai custear isso. Porque, assim, você estava falando, né? Que as mulheres hoje em dia trabalham e tudo mais. A pensão não seria somente para uma mulher que é desempregada, por exemplo? Não. Tanto faz se ela está trabalhando ou está desempregada, aí tem que ser feito um cálculo. A gente fala cálculo, mas é apenas uma exposição do que seria o correto a se pagar. Então, seria visto o que realmente ela necessita na gravidez, o que ela pode arcar, com o que o pai pode arcar, com o que ele pode contribuir. De repente, ela ganha mais que ele, e ele contribui com menos do que ela está contribuindo com esses exames, com toda essa assistência no período dessa natalidade. Essa assistência é mais para... Vou tornar nesse assunto, é mais para... Por exemplo, exames médicos, é para essas coisas? Sim, é tudo que faça com que a gravidez se torne um período bom, assim, em termos de saúde, realmente, para que nasça uma criança saudável, com ampla possibilidade de sobrevivência. Esse é o termo. Vamos supor que, por exemplo, o pai queira pagar um plano de saúde para a mãe. Ele pode pagar, mas ainda assim vai ter um rateio de valores. Pode pagar esse plano de saúde. Se houverem outras despesas durante esse período de 9 meses, digamos assim, ele pagará uma pensão, mas nada impede que ele pague um outro valor que ela precise. De repente, um atendimento emergencial no médico, que existem gravidezes de risco, então nada impede que ele pague algo a mais, mas deve ser comprovado, deve haver notas fiscais, haver pedido de exames de médico, tudo tem que ser comprovado. Tá certo. Ali a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa. Lembrando você que está em casa, a gente quer a sua ligação, a sua participação. E tá chegando pergunta aqui, viu? A gente vai esclarecer as suas dúvidas. Você que está ligando para nós, tá colocando, né, o seu questionamento. Quem ainda não sabe o telefone, vou falar agora. 3349-1015 ou então o nosso WhatsApp no 84199938. Nós vamos para um rápido intervalo, tempo de uma água, viu? Te espero, não sai daí não.